Na última aula a gente implementou esse layout utilizando a propriedade float, e nessa aula a gente vai conhecer uma nova propriedade que também serve para posicionar elementos em uma página, que é o position. Diferente do float, que só trabalha com float left, right e é complementado com clear, o position permite as opções static, relative, absolute, fixed e stick. E além disso, elas podem ser combinadas com left ou right e o top e o bottom. Então a gente consegue posicionar a esquerda e a direita em cima e embaixo. Bom, a gente vai utilizar o mesmo projeto, então eu vou aproveitar esse layout, só vou colocar alguns elementos novos, né, para a gente poder ver a diferença do float com o position e poder fazer essas configurações por meio do código. Então, antes de tudo, vou adicionar aqui um novo retângulo, como se eu estivesse fazendo aqui um menu que fique na horizontal. A gente vai manter essa caixa aqui que representa o nosso menu vertical também, não tem problema. Para diferenciar aqui, eu vou colocar alguns outros tons de cor. Vou colocar aqui uns tons de azul, tá? Então fiz uma primeira caixa aqui, vou desenhar uma outra caixa aqui dentro do main. Poderia ser uma imagem, entrar com qualquer tipo de conteúdo, enfim. Eu vou fazer também uma elipse aqui no final, para representar aqueles botões, né, de voltar ao topo, alguma coisa nesse sentido. Vou colocar um outro tom de azul aqui nela também. Beleza, então com esses três elementos aqui a gente consegue testar, né, conhecer um pouco melhor das propriedades do elemento position, ok? Então a gente vai lá agora para o código. Como a base a gente vai utilizar aquela do float, então vou pegar essa pasta que a gente já tem de código, vou copiar e colar, criar uma nova pasta e vou renomear ela para position, tá? Que a gente só vai vir aqui nela e fazer as alterações dos comandos. Vou abrir aqui o meu Sublime e vou arrastar essa pasta position para dentro dele, para poder utilizar os códigos. Aqui no meu arquivo HTML não vou mudar quase nada, só vou tirar esse texto aqui, né, que agora a gente vai colocar aquela caixa aqui dentro. Já vou abrir com o browser para eu poder, né, verificar aqui como está e como ele vai ficar. Beleza, então como disse, a gente não vai mudar nada aqui, a gente só vai acrescentar. E as primeiras coisas que a gente acrescentou foi 3 caixas, tá? Um nave novo aqui, fica bem abaixo do header, então é isso que a gente vai fazer. Logo aqui embaixo do header, a gente pode colocar aqui um novo nave. Porém, a gente não pode ter 2 elementos nave na página, porque quando a gente formata um, todas as formações são copiadas para o outro, né? A gente está usando o seletor nave. Então, por conta disso, a gente vai dar um ID diferente aqui. Nesse caso, ele é o nave do meu topo, tá? Ou nave horizontal, como vocês preferirem. Outra coisa que eu preciso fazer é essa caixa aqui, ela está dentro do main, dentro do elemento main. Então, a gente vem aqui no main, né? Dá um enter para ficar dentro dessa tag, e a gente pode criar, nesse caso, uma seção, uma section qualquer. Tá? A gente também já tem uma outra section na nossa página, então preciso dar um ID para ela. Aqui eu vou estar criando uma box dentro da main. Tá? Como eu não sei o que vai ter dentro, né, eu não consigo colocar um nome tão semântico. Eu vou colocar box main, que eu sei que é aquela caixa que eu estou criando dentro da main. E um círculozinho lá no final, apesar dele... ele não está nem no footer, nem no aside, né, então eu vou criar ele fora de tudo, mas dentro da minha section. Tá? Então logo depois ali do meu footer, como esse é um elemento, né, que eu poderia estar carregando uma imagem como a seta, enfim, né, ele não tem nenhuma semântica, eu vou criar ele como div mesmo. Ele também não é uma seção, né, então eu vou criar como div e como nome eu vou colocar aqui bt de botão topo, que é um botão que faz voltar para o topo, beleza? Então a única coisa que a gente precisa fazer no nosso HTML é isso, e a gente já pode agora partir para o código lá no CSS. Antes, eu só vou fazer uma coisinha, né? Só para a gente entender, como no position a gente tem várias propriedades, né, ou valores que a gente pode estar utilizando, aqui no nave isso não é necessário, né, mas eu vou criar só para ficar como se fosse uma cola para a gente, tá? Eu vou criar aqui uma UL, faltou o Lzinho aqui, vamos colocar, com alguns LIs, então uma lista de itens, tá bom?
como eu disse, com o position eu consigo ter 5 propriedades. Então vou colocar aqui 5 LIs e vou anotar aqui quais são essas propriedades. A primeira propriedade é o static. A gente tem também o relative, o absolute, a gente tem a propriedade fixed e a stick. Essa propriedade stick é nova, tá? Então ela é bem interessante para a gente ver o efeito que ela vai criar. Bom, se a gente voltar aqui para o nosso exemplo, ele vai dar uma desconfigurada, né? Então ficou meio zoadinho aí, tá? Não tem problema, que agora a gente vai começar a formatar aquelas caixas para que elas apareçam exatamente nesses referidos lugares, tá bom? Então vamos começar aqui por essa nave. Ela tem essa cor aqui, eu vou copiar, né? E vou lá para o código, para o CSS. Então essa nossa nave, ela chama nave topo e ela fica logo embaixo do header. Então logo embaixo aqui do header eu vou criar aqui um nave topo, nave topo, e vou colocar algumas propriedades. Por exemplo, eu quero que ela ocupe 100% da largura, né? Eu quero que ela tenha uma altura de, sei lá, 50 pixels. A gente tem que ir testando para ver se está ficando legal. E um background color que eu copiei lá do Figma, tá bom? Então, beleza. Então, já deve, né, ter que aparecer logo aqui embaixo dessa barra cinza uma nova caixa azul. Perfeito, né? Então, ela já acabou corrigindo aí, né, todo o restante. O problema não era ela, é porque a gente colocou um elemento bem pequenininho aqui e atrapalhou, né, empurrou tudo para frente, perdendo, né, aquele 100%. Então, como ficou 100% mais um pixel, por exemplo, né? Então, aí as caixas não couberam lado a lado. Mas beleza. O primeiro elemento eu já coloquei ele aqui, né? A gente vai utilizar um stick nele depois. Vou colocar agora uma caixa azul aqui dentro do main. Então, na verdade, essa caixa até já está aqui na index, né? Que é essa caixa aqui, a box main. Lá no CSS ela precisa entrar logo depois da main, né? Porque primeiro tem a main e logo depois a box main. Ele é do tipo ID, né? Então preciso aqui colocar o hash. E aí ela vai ter mais ou menos as mesmas propriedades, né? Essa caixa ela vai ter uma largura. Nesse caso, ela não ocupa toda a largura da minha main, tá vendo? Então eu poderia colocar aqui que ela vai ocupar aí uns 90% de largura, tá? Então, colocando 90%, ela não vai ocupar 90% da tela, e sim 90% da main, já que ela se encontra dentro da main, tá? A altura, sei lá, 150 pixels e um background color. Esqueci de copiar a cor aqui, vamos pegar para tentar ficar o mais parecido possível. Beleza, então vamos ver se essa caixa já aparece lá dentro. Apareceu, ela aparece colada aqui nas margens, né? Mas isso vai servir depois de exercício, até mesmo para a gente usar os posicionamentos. A gente posicionar ela num lugar que a gente acredite ser mais adequado. E falta agora criar aquele círculozinho aqui embaixo, né? Então, logo depois do footer, eu vou colocar aqui o meu elemento bttopo, tá? Então, chamei ele de bttopo, aqui, é do tipo ID, então precisa do hash. Beleza, só para ficar um pouquinho mais para cima aqui, ficar melhor de visualizar. Bom, ele também vai ter uma altura e uma largura, tá? A princípio, toda a caixa é quadrada, então a gente vai dar aqui, por exemplo, se eu não me engano, lá eu usei por volta de 70 pixels, então vou colocar aqui o width e o weight de 70 pixels, tá? E vou colocar também uma cor, background color, deixa eu pegar aqui no Figma a cor, um outro tom de azul também. Beleza, né? Mas vamos ver aqui como é que ele já está ficando. Ele vai aparecer aqui embaixo, né? Ó, quadrado é aqui embaixo, mas a gente quer ele redondo, circular. Para isso a gente utiliza o border radius, tá? Para a gente fazer um círculo perfeito, a gente pode pegar um quadrado de 70 pixels e curvar 35 pixels de cada uma das suas bordas, tá? Então se a gente colocar aqui, ó, 35px, tá?
Então pensa, né? Um elemento ele tem 70 pixels, certo? Aqui, eu estou pegando aqui esses 35 pixels e estou curvando. A mesma coisa eu estou fazendo com esses 35, né? Fazendo isso nos 4 cantos, opa, não salvei, eu crio um círculo perfeito, tá bom? E aí, né, daqui um pouco a gente vai posicionar ele onde ele deveria. Bom, então a gente fez aí algumas alterações para colocar os nossos novos elementos na tela e visualizar esses elementos. Então agora a gente vai começar a passar por essas propriedades aqui do position, tá? A primeira propriedade, ela basicamente não faz nada, né? Então quando a gente não coloca o position, os elementos eles vão aparecer onde eles foram definidos. Então o static, na verdade, é a propriedade padrão do position, tá? Então ela não causa efeito visual nenhum. O primeiro elemento que a gente pode estar vendo aqui é o relative, e eu vou usar ele nessa caixa, que eu quero posicionar ele aqui dentro da minha main. Então vou lá, né, no meu código, isso eu apliquei, aquela caixa azul é a box main, tá? Então aqui dentro eu vou usar o position, tá? Position relative. Beleza, com isso eu estou dizendo que eu vou fazer o posicionamento desse elemento em relação a um outro elemento, ou em relação ao elemento na qual ele se encontra. Sempre eu preciso colocar aqui pelo menos mais uma propriedade, que seria left, right, ou top e bottom, tá? Nesse caso aqui, eu quero posicionar esse elemento com base em quais lados? O de cima e o da esquerda. Eu quero distanciar um pouco aqui, distanciar um pouco aqui, tá? Então, nesse caso, a gente pode utilizar aí a combinação do top, tá? Então, quanto de espaço, né? Eu quero que esse elemento ele se posicione aonde em relação ao topo. Então, por exemplo, se eu vier aqui colocar, eu quero que ele se posicione 30 pixels do topo, e eu quero que vai acontecer, né? Ele vai do topo aqui de onde ele se encontra, ele vai vir 30 pixels para baixo. Vamos fazendo, né, passo a passo para vocês conseguirem ver aí o que está acontecendo. Então ele se distanciou, né, ele posicionou aqui no 30 a partir em relação, né, relativo ao elemento na qual ele se encontra. E eu não quero ele colado na margem esquerda, então de left eu quero também que ele distancie, vamos colocar 30 pixels, tá? Então, agora ele tem que dar uma distância aqui da margem esquerda dele de 30 pixels, beleza? Então, o relative basicamente é isso. A gente escolhe top left, ou top right, ou bottom left, né? Independente de onde a gente quer usar como parâmetro para posicionar esse elemento, e vai colocando os valores. Então, na maioria das vezes a gente vai ter, na verdade sempre a gente vai ter um position, e escolher né, uma das 5 opções, e pelo menos um top, ou pelo menos um left, aí, né, algo que se refere em cima e embaixo, e algo que se refere à esquerda e à direita, e vai colocando os valores, né, para ir movimentando esse elemento na tela. Normalmente a gente sempre combina, né, um elemento top ou bottom com um left ou right. Nesse exemplo a gente vai conseguir utilizar as duas opções. Bom, então com isso a gente conseguiu ver como funciona o position relative, tá? E só por questões de exemplificar, né, o position absolute ele é muito parecido. Eu vou comentar aqui o meu position relative, né? E vou agora deixar o position absolute só para vocês verem a diferença. Então eu vou deixar o mesmo top 30 e o mesmo left 30. Quando eu estava usando o relative, ele se norteou com base no elemento na qual ele se encontrava. Ele está no main, que é esse branco, então em relação ao main ele veio 30, 30. Quando eu mudo isso para absolute, olha o que acontece. Ele vai se alinhar em relação ao body, né? Então o posicionamento dele é absoluto à tela como um todo, beleza? Então ele ignora o elemento na qual ele se encontra, todos os outros elementos, e vem a 30 por 30 da tela. Então basicamente aí a gente conseguiu ver aí a diferença entre o posicionamento relativo e o absoluto. Para criar um efeito mais parecido com esse que a gente desenhou no Figma, a gente vai manter aqui então o posicionamento relativo.
tá? Só para ficar aqui no código, como exemplo, eu vou deixar o posicionamento absoluto comentado. Caso vocês queiram, vocês podem colocar também outros comentários aqui, explicando, né, melhor aí como cada elemento funciona. Bom, então só para a gente certificar que ficou do jeito que a gente queria. Beleza. Agora a gente vai fazer o posicionamento fixed. Basicamente ele fixa um elemento na tela com base nos valores que a gente colocou de em cima e embaixo, esquerda e direita, tá bom? Então a gente precisa vir aqui nele, no BT topo, tá? A gente vai utilizar também o position, que é a propriedade, porém agora com o valor fixed. E o posicionamento fixo, a gente também vai utilizar ali left, right, top, bottom, enfim. Porém, para esse elemento que eu quero posicionar aqui, é mais interessante a gente se nortear com base à direita e embaixo, porque ele está mais próximo do canto inferior direito, certo? Então, ao invés da gente usar um top left, agora a gente vai usar um bottom right, tá? Então, lá no código a gente pode pôr aqui um bottom. Vou colocar 30 pixels também. Vamos ver como é que fica, tá? Então, embaixo 30. Então, da margem de baixo ele vai dar um espaçamento 30 para cima, né? E à direita, os mesmos 30, tá? Vamos ver como é que fica aqui. Aí, beleza. Até que ficou legal. Acho que já está no posicionamento bom. Talvez colocaria ele um pouco mais para baixo. Então, colocaria um bottom 20, tá? Mas eu acho que aqui tá ótimo. Com isso, eu posicionei isso aqui para a gente ver melhor, né, o esquema ali dele ficar fixo na tela. Eu vou aumentar um pouco a minha página. Então, eu vou aumentar o meu menu, o meu main e o meu aside, para essa página aqui ter barra de rolagem, a gente entender melhor o posicionamento fixo. Então, eu vou vir aqui no aside, de 450 eu vou colocar 850, o meu main também vou colocar 850 e o meu nav 850, tá? Então, só para vocês conseguirem perceber agora que a nossa página ela tem uma barra de rolagem, tá vendo? E o elemento que eu defini com position fixed, ele vai ficar sempre parado, estático na tela. Então é interessante um botão de voltar sempre fixo, né? Eu vou rolando minha página, caso eu queira voltar, eu clico nele e ele volta para o topo. Beleza? Para finalizar, o stick, ele é bem parecido com o fixed. Porém, ele é um fixo a partir de um determinado momento. Tá? Então, por exemplo, o menu aqui, conforme eu vou rolando a página, o menu some. E se eu quisesse que, por exemplo, eu quero rolar, quando ele chegar aqui bem no topo, ou um pouquinho antes também, não tem problema, eu posso escolher aonde ele vai parar de acompanhar a página. Então, caso eu vá rolando e chegue aqui nos 30, né, seguindo aí o exemplo de tudo que a gente usou, ele para, tá? Nesse caso, eu vou fazer ele parar quando ele chegar aqui no 0. Né? Então, quando ele chegar aqui ó, no 0, né, do meu top, eu quero que ele pare. Então, é isso que a gente vai fazer. Vou encontrar aqui meu nav topo, tá? Vou colocar aqui o position stick, beleza? E eu quero dizer que ele vai acompanhar a rolagem da página até o posicionamento top, né? Topo 0, ser identificado, tá bom? Então vou atualizar aqui minha página, beleza? O meu fixed está aqui fixo sempre, o meu menu ele está fixo, vou rolando até ele chegar no topo, tá vendo? Ele chegou no topo, ele parou e o site continuou rolando, tá? O único probleminha que acabou acontecendo aqui é que essa caixa está entrando por cima dessa, né? Assim, então eu consegui explicar o stick, acredito, né? Ele rola até chegar aqui no 0, tá? Caso eu não quisesse que ele encostasse, eu poderia colocar aqui, por exemplo, um top 20, tá? O que iria acontecer? Quando ele chegar a 20 pixels do topo, ele para. Opa, não parou, por quê? Ah, esqueci de colocar aqui o px, né? Quando é 0, a gente coloca 0 e ele entende que não é nada. Agora, quando eu coloco o valor numérico, né, maior que 0, eu preciso colocar a unidade de medida. Então vamos testar de novo aqui. Olha lá, agora ele chegou aqui, né, a 20 pixels e parou, tá bom? Beleza? Mas no caso aí, eu acho que um efeito mais interessante seria com 0 mesmo, igual estava.
Tá? Quando está 0 eu posso ter o px ou posso escolher por não ter. Bom, para a gente finalizar aqui, eu só preciso resolver esse probleminha, né, que essa caixa azul está entrando por cima do meu menu. Bom, os elementos eles estão sempre posicionados, um em cima do outro. Né? No caso aqui, essa caixa está em cima do main. Tá? E tem um elemento que controla esse empilhamento, que é o z-index. Tá? A princípio, todos os elementos são criados no z-index 0. Se eu quiser que esse elemento venha para frente, eu vou colocando z-index 1, 2, 3. Ou se eu quiser que ele vá para baixo, eu coloco menos 1, menos 2. E no caso eu quero que o meu nav, né, ele sempre apareça por cima de todos. Então aqui no nav topo, eu vou colocar aqui um z-index 1, tá? Se aquela minha caixa estiver no z-index 0 ou inferior, já vai dar certo. Então atualizei aqui a minha página, vamos rolar. Chegou no 0, ela parou. E se eu continuar rolando, beleza. Agora aquela minha caixa está por baixo. Tudo entra, né? Tudo fica por baixo. Beleza? Bom, então com isso, a gente conseguiu ver aí as cinco valores, né, da propriedade position. A gente até viu o z-index, né, que não tem a ver com isso especificamente, mas que é utilizado também para layouts, no caso de empilhamento de elementos. Por hoje é só. Na próxima aula eu venho aí com outro elemento, né, outra propriedade que permite que a gente construa ou posicione elementos em um layout em páginas HTML e CSS. Até lá, pessoal!